Olá pessoal, tudo tranquilo? Bem, na aula de hoje a gente vai estudar sobre os quadriláteros, ok? E para a gente poder estudar sobre os quadriláteros, rapidamente antes, a gente vai relembrar o que são polígonos, beleza? Então entrando na parte da geometria aí. Polígonos, ó, o nome polígonos ele refere-se a poli quer dizer muitos e gonos refere-se a ângulo. Então basicamente é uma figura com muitos ângulos, tá? Polígonos são figuras formadas por segmentos de retas e que a junção desses segmentos de retas, sabe, a área delimitada por esses segmentos é chamada de polígono. Como assim, professor? Por exemplo, se eu faço uma figura qualquer, ó, desse jeito aqui, perceba que essa figura aqui eu usei 1, 2, 3, 4 segmentos de reta, ela tem 4 lados, e a junção desses 4 lados delimitou uma determinada área, um determinado pedaço do papel aqui. Isso é um polígono, tá bom? Um polígono ele pode ter, né, a partir de 3 lados, que é o menor, que é o triângulo, quantos lados for, até infinitos lados. Infinitos não, né? Mas, enfim, quantos lados for, tá bom? Perceba que toda figura, todo polígono, eu estou delimitando aqui dentro dele alguns ângulos, tá vendo? Então, por isso que o nome é polígono, porque sempre tem vários ângulos, ok? O ângulo que a gente já estudou, né, significa medida de abertura. Um polígono ele pode ser convexo ou não convexo. Qual é a diferença? Esse que eu desenhei aqui, por exemplo, ele é um polígono convexo. Um polígono não convexo seria algo mais ou menos assim, ó. Imagine esse polígono aqui. Ele é um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? É um pentágono. Mas esse polígono, você percebe que ele está meio diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Ele é um polígono não convexo e se caracteriza dessa forma porque, observe o seguinte, nesse primeiro, se eu fizer, por exemplo, um ponto aqui e eu ligar esses dois pontos, a reta que forma está inteira dentro do polígono. Agora, se eu faço, por exemplo, nesse polígono, um ponto aqui e um ponto aqui, a reta que eu formo para ligar os dois, um pedaço dela ficou fora do polígono. Quando isso acontece, a gente fala que ele é um polígono não convexo. E esse daqui é um caso de polígono convexo. O que a gente vai estudar aqui são os convexos, tá bom? Os quadriláteros. Então, vamos lá fazer o nosso estudo dos quadriláteros. Bem, os quadriláteros são os polígonos que têm 4 lados, certo? Eu optei por começar com esse daqui porque é o que é mais conhecido, que é o quadrado, o retângulo, né, e assim por diante. A gente vai falar sobre quais são os tipos de quadriláteros, tá bom? E a gente vai falar sobre alguns cálculos envolvendo quadriláteros, beleza? Então vamos lá. Um quadrilátero, então, é uma figura que tem 4 lados. No quadrilátero a gente consegue definir alguns elementos dele, tá? Que são o lado dele, o vértice e alguns outros elementos como a diagonal. Perceba que o lado ele liga um vértice ao outro quando eles são logo em sequência, sabe? Quando estão um do ladinho do outro. E a diagonal liga um vértice que está oposto ao outro, né? Essa é a diferença da diagonal para o lado. Beleza? E nós temos a área, né? A área que significa o espaço definido e ocupado por esse quadrilátero aqui no meu papel, tá bom? Então aqui nós temos a área. Bem, vamos lá. Tendo definido os elementos do quadrilátero, como a gente acabou de fazer, eu vou falar um pouquinho sobre quais são os tipos de quadriláteros que nós temos, tá? E vou começar pelo mais conhecido, que é o retângulo. Tá? O que é o retângulo? Bem, o retângulo a gente conhece, é essa figura aqui. Qual é a principal característica dele? Ele possui 4 ângulos de 90 graus, tá vendo? Isso faz com que esse lado de cima seja paralelo ao de baixo e esse lado da direita seja paralelo ao da esquerda. Paralelo quer dizer que eles estão no mesmo sentido, na mesma direção, tá vendo? Eu podia seguir aqui infinitamente, aqui para baixo infinitamente, e eles jamais iriam se encontrar. Isso que é a definição de paralelo, tá bom? Então está aqui o nosso retângulo, principal característica, tem 4 ângulos de 90 graus.
O ângulo de 90 graus, o ângulo reto, tu lembra, né? É o ângulo que forma o chão com a parede que está em pé, tá bom? É esse ângulo aí. Além do retângulo, nós temos o, também muito conhecido, quadrado. O quadrado, ele é um retângulo, tá bom? A gente classifica ele como sendo um retângulo, por quê? Porque ele também possui 4 ângulos de 90 graus, mas ele é um caso assim, especial de retângulo, porque ele é o retângulo que possui todos os lados iguais. Então, por exemplo, se aqui mede 8 centímetros, digamos, todos os lados vão medir 8 centímetros. Certo? Dando sequência, nós temos os paralelogramos. Quem são os paralelogramos? Eu já vou adiantar que o retângulo e o quadrado são casos de paralelogramos. Os dois são paralelogramos, tá? O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem lados paralelos. Tipo assim, ó. Vou fazer aqui para vocês verem. Por exemplo, essa figura aqui é um outro exemplo de paralelogramo, tá? Apesar do retângulo e do quadrado também serem exemplos de paralelogramos. Tu observe que nessa figura aqui eu tenho esse lado que está paralelo a esse e eu tenho esse lado que está paralelo a esse, tá vendo? Isso faz com que seja um paralelogramo, tá? Esse lado aqui paralelo àquele e iguais também, e esse paralelo a esse e iguais também. Mas os ângulos, observe, não é 90 graus, esses dois são maiores que 90 e esses dois são menores do que 90 graus, tá bom? Dentro ainda dos paralelogramos, nós temos mais um tipo que é o losango. O losango é aquela figura amarela que tem no centro da bandeira do Brasil, sabe? Aqui eu vou tentar fazer um esboço, mas eu sou meio ruim de desenho, tá? Mas deixa eu até virar a folha aqui para fazer deitadinho. Esse daqui é o losango, tá? Tu observe que ele tem esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse, tá bom? E iguais, né? Esse lado igual a esse e esse lado igual a esse. Só que assim, entre si são diferentes, ou podem ser diferentes, né? Depois do losango, o último tipo que nós temos os trapézios. Então, a grande divisão é entre paralelogramos e trapézios. Daí tem vários tipos de paralelogramos, que é o losango, o retângulo, o quadrado. E aqui nós temos os trapézios. O que é um trapézio? É uma figura que tem só dois lados paralelos. Então, por exemplo, assim, ó. Digamos uma figura mais ou menos assim, ó. Esse daqui é um exemplo de trapézio. Esse aqui a gente fala que é um trapézio, se for o caso desse lado ser igual a esse, isósceles, tá? Esse daqui é um outro exemplo de trapézio. Tá vendo, ó? Só esse lado é paralelo a esse, esses dois não são paralelos. E como aqui tem um ângulo de 90 graus, daqui a gente fala que é um trapézio reto, tá bom? Trapézio retângulo. Então aqui são os trapézios. Então quais são os tipos de figuras que nós temos? Paralelogramos, que são losango, retângulo, quadrado, e nós temos os trapézios. Qual é a diferença? Nos paralelogramos temos dois pares de lados paralelos. Como assim, professor? É que o de cima é paralelo com o de baixo. O da direita é paralelo da esquerda. E aqui no trapézio não, nós temos esse lado paralelo a esse, beleza? Só que esses dois aqui não são, tá bom? Esse paralelo a esse, beleza? Só que esses dois aqui não são, ok? E é isso, pessoal. Essa daqui é a classificação dos quadriláteros. Agora eu vou para o segundo vídeo falando sobre os cálculos.